do verso 1. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta e seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos, se estabeleceu em Tobi, e ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Vem, disseram, seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas. E disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam? Não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. E Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? E os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos, e ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Você pode se assentar. Domingo nós falamos sobre a paternidade de Deus. Deus é um Deus que é Pai. E estas transferências inconscientes que às vezes nós fazemos, né? Nós lidamos com Deus, que é Pai, a partir de um referencial do nosso Pai aqui da Terra. Mas hoje eu quero falar sobre as feridas da paternidade oculta, né? Então, a própria igreja, a nossa própria igreja, a gente sabe que a gente vem de um cristianismo que começou a se distorcer, a se descaracterizar lá por volta do século IV, quando foi sendo incorporado ao cristianismo toda a idolatria e todo o paganismo grego-romano. A gente sabe disso. E a reforma, ela só acontece século VI praticamente, né? Começa a ser mais expressiva. Então a igreja começa a pegar um caminho, um retorno, né, de volta às bases bíblicas, porque um cristianismo que nasce tendo como eixo estruturante central a salvação de Jesus Cristo e a paternidade de Deus, ele vai se perdendo em torno de um cristianismo fundamentado na força da mãe. Esse grande Deus que é mãe, né? Que é até lema do catolicismo até os dias de hoje, né? Tudo com Jesus e nada sem a Maria. A gente sabe que isso não é bíblico. Como assim? Sem? Não. Isso não é uma realidade. Jesus nasce de uma mulher para restaurar a honra da mulher, para cumprir o
desejo do pai, mas não há uma dependência. Não há uma dependência. Então, quando se apaga a centralidade da figura do pai, quando uma família ela se estrutura com um pai que é pai no nome, mas ele não atende à função, a gente tem o adoecimento da família, né? E a história desse guerreiro, desse moço chamado Jefté, é uma história que mostra isso de maneira muito clara para a gente, né? Nós temos aqui uma família profundamente envolvida com a religião, porque a família do Jefté, o pai dele chamava Gileade, era profundamente envolvido com os anciãos, com aqueles que em conjunto governavam Israel, né? Que na época dos juízes Israel não tinha um rei, não tinha um governante. Então os juízes que governavam Israel, né? Então esse grupo de anciãos, o pai do Jefté, ele tinha um amplo contato com esse grupo. Então ele era um homem profundamente envolvido com a religiosidade da época. Só que ele era um homem ferido. Quando a gente fala de ferida masculina, né, qual a pior forma que um homem pode ser ferido, né? Aí a gente precisa entender, na dinâmica da construção do lar, que é na dinâmica do casamento, o que um homem mais espera de uma mulher, né? Não é o corpo bonito só, não é que ela faça uma comida gostosa, não é que ele tenha um troféu para ele exibir, não é. O que é que mais faz um homem se realizar? Quando ele tem o respeito da mulher. Não é quando a mulher tem medo dele. É quando ele tem o respeito da esposa. É quando a família, ela respeita aquele pai. Quem nunca cresceu numa casa aonde tinha um pai respeitado, não é temido. Não é um pai temido. É um pai respeitado. Qual a diferença de respeito para temor? Temor é imposto. Respeito, conquistado. E como é que se conquista respeito? Fazendo o que é correto. Mais do que medo. A esposa sabe. Ela tem mais que admiração. Ela sabe que ele é correto, que ele dá conta, que ele sabe o que faz, que ele tem boas intenções, ele não é um canalha. A maioria dos homens, nós vivemos numa época que a característica masculina é uma identidade em crise. O que é uma identidade em crise? O homem já não sabe mais qual é o seu lugar. Ele não sabe mais, né? E por conta disso, né, nós não temos meninos criados para virarem homens, que não tem referência, não tem valor de referência. Porque quando é que um homem se torna homem? Ele não nasce um homem, ele nasce um bebê de sexo masculino. Depois ele se torna um garoto, depois um adolescente, depois um rapaz, depois um homem adulto, capaz de dar conta de si e capaz de dar conta de uma família. Então, os meninos, eles já não são educados para ser homens. Eles são educados para não fazer esforço. Sabe?
o diabo ele é tão sujo que a ordem dada para o Adão, ela era muito clara. Você vai trabalhar e com o suor do seu rosto, você vai sustentar a sua casa. O que é que a gente tem hoje? Um monte de homem que espera que a mulher, ela responda pelo peso maior que sustenta uma casa. Ele não chama para ele essa responsabilidade. Quando o homem não chama para si a responsabilidade de manter uma família, como que Deus o ajudará? Ele não tem esse desejo. Quando ele vai se casar, a primeira coisa que ele olha é se a esposa trabalha. Quanto que ela ganha? Qual a sua capacidade de aguentar o peso dele nas costas dela? E a palavra de Deus espera que o homem seja o sacerdote. Ser sacerdote é ser leal. Leal à esposa. Leal. Lealdade é diferente de fidelidade. Você sabe qual é uma das coisas mais tristes que pode existir para o cara? Ele pode não saber. Ele pode não ter sido construído dentro dele aquele valor. Mas a palavra de Deus, ela não muda e ela é a referência. É quando um homem defama a própria esposa. Não tem coisa mais. Então, peraí. Ele não tem lealdade com a esposa. Quando ele fala mal dos próprios filhos, ele tem lealdade com aquela família. Quando ele, à custa do seu temperamento, do seu comportamento, do seu prazer, ele não se torna um exemplo para os filhos. Ele fala palavrão, ele assiste filme pornográfico, ele olha com olhar impuro para outras mulheres. E tem pai cristão que ainda ensina o menino a fazer isso. Como que um homem deste vai ter respeito? Então, a maior ferida que um homem pode ter é ele saber que ele não é respeitado. E ele não é respeitado porque ele não se fez respeitável. Sabe? Isso tem que ser dito para o menino adolescente. Se o Tiago disser assim, tia, eu vou fazer uma tatuagem. Tá bom? Eu espero que ele nunca faça isso. Você tem tatuagem? Porque hoje ele tem Heitor Emanuel. Hoje ele tem dinheiro. Ele tem que deixar um legado. Os envolvimentos, as amizades, as coisas que ele faz, constrói memória. Aí um dia você vai contar o que é mentira para o seu filho? Quantas pessoas falam na tua cara o que é, o que não é, e você escuta calado que você não tem moral. Então, o respeito, né? Então o pai do Jefté era religioso. Mas o que aconteceu com ele? Ele se envolveu com uma prostituta, ele engravidou essa prostituta, a prostituta teve um filho e ele levou o filho para casa para a esposa criar. Levar o filho para casa é o menor dos males. Pelo menos ele criou o menino, ele deu conta do menino. Mas a ferida que foi feita nele, ela nunca foi sarada. Ele se tornou um homem de voz passiva dentro de casa. Porque, peraí, você
Você quer ser um cristão de verdade? O pastor quer ser cristão. Você não precisa de ter atestado de santidade. Para não, tá aqui meu passado de retidão. Não. Mas você tem que ter capacidade e peito de dizer assim: eu errei, eu falhei, eu fui perdoado por Deus, eu carrego isso comigo. O apóstolo Paulo fez isso ou não? Você pega todas as cartas de Paulo, está Paulo voltando lá, no tempo em que ele mandou prender os cristãos, na época que ele mandou matar Estevão. Sim ou não? E você vê Paulo ensinando o que é correto, cobrando o que é correto. Porque a palavra de Deus entrou dentro da cabeça dele, entrou dentro da alma, do coração, entrou dentro do espírito dele. E ele falou assim: não, eu aqui recomeço do zero. E Paulo, ele não confessava só os pecados grandiosos. Não. Paulo dizia assim: o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Ele tinha sempre a palavra como prumo. A palavra não era contra ele. Ele não precisava de fabricar bons antecedentes diante da palavra. Ele se colocava humano diante da palavra e dizia assim: mas a palavra diz isso. E a esperança da ressurreição está na palavra. E eu luto para viver com mais intensidade esta palavra. Diferente do pai do Jefté. Muito diferente do Gileade. Você não vai encontrar em texto nenhum, saindo da boca do Gileade, que ele cometeu um erro. Que ele se envolveu com uma prostituta. Que ele engravidou uma prostituta. Você não vai ver ele dizendo nem para a esposa nem para os filhos: eu cometi um erro, mas este que está aqui é irmão de vocês e é meu filho. Isso não apareceu. Por quê? Porque este pai, ele sofre uma ferida e ele não confessa essa ferida. E ele não se cura dessa ferida. E ele não se levanta para fazer diferente. Ele se cala, achando que o silêncio, ele vai apagar o passado. O silêncio não apaga o passado. Esconder o lixo debaixo do tapete não apaga o passado. A ferida está lá. E você sabe que o segundo motivo que tirou o Jefté de casa, que fez ele sair fugido de casa, foi exatamente a isenção do pai. Aquele pai, porque bebia, a cabeça era baixa, a orelha era baixa, então os filhos mandavam, a esposa mandava, e ele não tinha força para fazer a casa fazer o que é certo. Você entende isso? A principal dor que tirou o Jefté de casa é a marginalização, a isenção de um pai que não lida com as coisas erradas que faz. Ele não lidou da maneira certa com as coisas erradas que ele fez. Ele se calou, ele escondeu, ele enfiou debaixo do tapete, ele deu carta branca para todo mundo fazer o que bem entendia, para ver se diminuía a raiva dele. Você entende? A principal ferida que tirou esse menino de casa foi a rejeição dos irmãos. Os irmãos rejeitaram ele. Qual foi a fala dos irmãos? Você vai embora daqui. Você não pode ficar aqui. Mas por que ele sairia? Ele era guerreiro, ele era corajoso, ele era mais forte do que os irmãos. Você já se fez essa pergunta? Por que ele saiu? Porque os irmãos, eles disseram
eles desferiram a flecha fatal. O filho de uma prostituta não vai ter herança junto conosco. Eu queria falar que você olhasse para a construção da sua identidade. Quando eu estou falando de identidade, não é quem você é para Deus, quem você é para você. Qual é o olhar que você tem de si? Porque quando você cresce numa casa que o pai é marginalizado, quando o pai é imoral, quando o pai não tem força na palavra, quando o pai faz vista grossa, porque ele é devedor, isso interfere diretamente na tua autoestima. O teu direito, ele vai ser negligenciado. Por quê? Porque você não terá um pai inteiro para te defender. A rejeição dos irmãos passa pela omissão do pai. Se esse pai não fosse omisso, os irmãos não teriam força para rejeitar e nem expulsar o irmão, e nem roubar a parte do irmão na herança. A omissão do pai fez ser roubado o direito do Jefté. Agora, ele tinha ainda uma outra ferida, que é a identidade da mãe. Filho de uma prostituta. Você sabe o que é para uma criança, um adolescente, ou até mesmo um adulto, saber que tem uma mãe prostituta, devassa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se interfere na orientação sexual, sexualidade de maneira ampla. Isso interfere diretamente na ordem psíquica da pessoa. Que ela tem uma mãe e ela tem vergonha dessa mãe. Porque essa mãe, ela não é respeitada. Entende? Foi feita uma pesquisa nos presídios do Rio de Janeiro e praticamente 100% dos detentos, eles não conheceram a mãe. Eu vi uma entrevista, a filha de uma cantora famosa brasileira já falecida, a filha da cantora Manusa, Areta, ela morreu, a mãe foi colocada numa clínica de repouso e ela morreu sem falar com a mãe, ela não falava com a mãe. E eu vi várias entrevistas dessa menina e ela dizia assim, eu odeio ela, eu tenho vergonha dela, porque a cada 6 meses era um cara diferente que ela levava para dentro de casa. A cada 6 meses era um pai diferente, era um homem diferente que ela amava. E essa menina é toda desorganizada, tem sérios problemas, mãe solteira também, não conseguiu se organizar financeiramente, desordem total. Mas aí, eu queria colocar para você, olhando a sociedade de hoje, o ciclo de uma ferida. Quando a gente fala de ciclo, é uma coisa que vai reproduzindo, né? Homens que não crescem. Não, eles ficam velhos, mas eles nem de longe são sacerdotes que a Bíblia descreve. Aí quando você vai ver a história deles, eles não tiveram um pai diferente. Pastora, mas eles se converteram. Mas talvez eles tiveram um pai violento demais, um pai que não se aproximava. Você sabe o que a psicologia diz? Que todo menino, sexo masculino, quando ele faz 4 anos de idade, o coração dele tem que encontrar confiança no coração do pai. Se este processo não acontecer, ele vai crescer e vai se tornar um homem fraco.
Como é que a gente faz quando não tem pai? Ou quando o pai não tem esse acesso? Ou quando o pai chega em casa e ele grita, e ele senta lá e ele pega o controle da televisão e ninguém pode falar nada, porque é hora dele assistir o noticiário, ou sei lá o que, ou a série. Ou quando ele vai lá pro joguinho, e o menino tá pra lá e ele tá lá no joguinho. Como é que faz isso? E aí, ele cresce, mas não se torna homem. Não tem nada. Você vai procurar, ele sustenta a casa? Não. Ele ganha até mais, mas o dinheiro dele você não vê. Você não vê o dinheiro dele. O dinheiro dele é para render o patrimônio. O dinheiro dele é para fazer viagens. Aqui está completamente fora. É o contrário. O dinheiro... Você quer ser um sacerdote? Você quer que Deus abençoe você? Então, assuma, meu irmão, as contas principais da sua casa. Pastor, mas não. É Bíblia. IPTU, paga o senhor. Condomínio, paga o senhor. Aluguel, paga o senhor. Compra do mês, paga o senhor. Dentro daquilo que o senhor pode, claro. Que aí Deus ele vai te abençoar. Desce das costas da esposa, cara. Aí o senhor inverte. Viagem. Aí é o dinheiro dela. Se sobrar, se seu dinheiro... né? Viagem, investimento, né? A gente quer investir em papéis do tesouro. Tá bom, vai lá. Nós fizemos um caixa extra. Mas o peso de carregar a responsabilidade para dar segurança para a sua família tem que ser do Senhor. Tem que ser seu. Senão, não vai funcionar. Mas aí, os homens já crescem com aquela mentalidade de colocar a mulher para trabalhar para ele. Tem um dado que é tão preocupante. As mulheres ocupam a maioria das vagas nas universidades hoje. Eu vi um reitor de uma faculdade famosa em São Paulo dizendo assim que a maioria dos alunos que ingressam no curso de medicina são mulheres. Bom para as mulheres. Mas o que acontece? Vai ter uma renda maior do que a do homem, porque ela vai estudar mais, ela vai conhecer mais, ela vai saber mais, ela vai entender mais, e ele vai ser um peso morto. Sabe o que é que vai acontecer? Ele pode até achar que se dá bem, que descansa, né? Eu estou descansado, eu estou assistindo televisão a manhã toda, mas vai ter uma ferida sem tamanho dentro da sua alma, porque você sabe que ela não te respeita. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhuma mulher respeita a banana. Cara fraco, que não dá conta. E aí, ele tem essa fraqueza. Porque ele não trouxe os desafios, as dores, ele não trouxe os erros para a luz, ele não confessou, ele não assumiu a palavra de Deus como palavra de Deus. Entendeu? O homem vem para a igreja, ele assume um monte de ministério, mas ele é um demônio dentro de casa, ele tem vida dupla, entende? Mas ele diz que não. Ele diz que é o cara. Só que não é. Só que aí tem um porém. Quando o cara, ele não é respeitado, ele gera na mulher e nos filhos uma insegurança muito grande. Insegurança. Se instala dentro da alma da mulher uma insegurança. E você sabe como é que uma mulher insegura reage? Com desequilíbrio. Ou adoecendo, se prostrando, ou reagindo, xingando, fazendo assim, ó, sabe? Desestruturando a família.
E os filhos? Doidinho, doidinho. Perdido ali no meio. Efeito colateral. Infantiloides. Cresce na altura, multiplica o peso. E o cérebro de criança de 3 anos, 1 hora de 3, 1 hora de 4, 1 hora de 10, 1 hora de 9, 1 hora de 12, chegando no máximo 14, 16 anos. E não passa dali. É a geração infantilizada. Por quê? Uma geração ferida. Uma geração que não tem referência para ouvir a palavra de Deus. Escuta a palavra de Deus com parâmetros naturais. Se teve um pai rígido demais, acha que Deus é o quê? Rígido demais. Aí desenvolve até doença e você pergunta assim isso é real, tá? E é assim, geral. Você pergunta assim, você está sentindo ódio? Não sei. E a pessoa não está mentindo. Aí você fala assim, bom, se você não sabe, não é? Quem é que saberá? Aqui, você quer ir para a direita ou para a esquerda? Não sei. Porque e o medo de se posicionar e se comprometer e vir a punição e arrebentar com ela. Gente que não sabe negociar dívida, gente que não sabe pedir prazo, gente que não sabe falar, me desculpa, eu errei e ponto. Quem teve pai tirando, acha que Deus é tirando também. Aí vai lá, faz a maior calamidade. Não, mas aí me ficou muito visível. Deixa aqui pra lá, não. Se eu errei, olha, que pedido de perdão é esse? Se eu errei? Você errou ou você não errou? Não, mas assim, aí começa a criar um mundo de construção, de conclusão, para dizer que não errou. Aí você fala assim, mas é cínico. Não é só cinismo. Ele ainda não entendeu que ele é filho do Pai do céu. E que o Pai do céu não é igual ao Pai dele. Ou se o pai é igual ao pai do Jefté, que se abstém, se isenta. Um pai que fala que vai punir, mas não pune. Fala que vai castigar e não castiga. Ou a mãe corre e fala, não amor, que é isso? Devolve o celular para ele e não sei o que. Fala que é 30 dias de castigo. A Jezabel pula na frente e fala, não, um dia tá bom demais. O que a criança vai internalizar? Lembra que é o pai. Que o pai falou que vai punir, mas não vai punir. Então, ele pode surtar. Você já se perguntou por que a gente está numa sociedade com tantos surtos? Não é só porque está doente, não. Não tem consequência. Não tem consequência. A mãe vai lá e chora. Você me decepcionou. Me decepcionou? Você vai pagar. Não é você me decepcionou. Decepcionou também, mas tu vai pagar. Daiane já tinha o quê? 15 anos. Arrumou um monte de colega ruim na escola EAE. Se envolveu com os piores. Vou trocar de escola. Vou colocar naquela escola. Não, naquela não. Eu prefiro morrer. Eu prefiro ficar analfabeta. Então vai trabalhar de babá. Vai dar faxina. Não quer estudar? Faxina. E não teve conversa. Foi para aquela escola e acabou. A Val lembra. Ela ia chorando ou não, Val? Bufando. Fez palavrão, que não sei o quê. Que não sei injusta. Fazia assim, olha só. Não tem punição. Aí ficam aqueles crentes que a palavra
lambada que tem pai omisso, é que vai ser assim, quer ver? Tem até a cena imaginária. Jesus veio e disse, agora eu vou separar. Dá cá o livro da vida. Não, mentira, mentira. Pode entrar, porque o Pai misericordioso não ia mandar ninguém para o inferno, não é? E sabe, o demônio não era nem tão demônio assim. Entra também, anjinho. É a transferência que você faz do Pai da terra para o Pai do céu. Não tem consequência. Ferida. Ferida. E aí, quanto mais ela se sente insegura, e os filhos, mais desrespeita ele. Quanto mais ele se sente desrespeitado, mais ele vai se isentando e transferindo as responsabilidades. E o resultado? Pessoas completamente feridas. E eu queria falar da ferida da alma. Né? O poder, na verdade eu queria falar sobre o poder que emana das feridas. Porque se você localiza, deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra ela é pregada. Aí como é que tem que ser a sua relação com a palavra? Esta palavra é de Deus. Ela não é a palavra minha, não é da pastora Cris, ela não é do meu pai, não é da minha mãe, ela é de Deus, ela é uma palavra soberana. Com a palavra, sem a palavra, tem consequência. Então, peraí, eu estou escutando a palavra, quem é que tem que pegar e dizer assim, não, mas peraí, quais as feridas que eu tenho na minha alma? É quem escuta a palavra. Quais são as áreas que eu posso estar aprisionado? O que eu estou fazendo que eu estou me complicando lá em cima? Isso é da pessoa. Ah não, pastora, eu prefiro espiritualizar a ferida. O Jefté fez isso. Porque quando uma pessoa tem uma ferida muito grande na alma, como ela cresceu num lar disfuncional, você é disfuncional. Não precisa dizer assim, pastora, será que não? Você cresceu num lar disfuncional? Minha mãe dizia assim, o cavaco não cai longe do pau. Você cresceu num lar, você é disfuncional. Tá bom, quais são? Então, tem gente que por causa da ferida fica medroso, apático, passivo, isolado, desconfiado, desanimado, sem projeto para o futuro, muito cauteloso, aquela coisa demais, ele não inova, ele não tem movimento, ele não arrisca nada, é completamente engessado. E aí quando você olha para a vida daquela pessoa, porque eu não sei se deu para perceber, mas os anos passam, não é? E assim, a matemática não fecha. Quanto mais velho você fica, menos você consegue trabalhar e mais dinheiro você precisa para sobreviver. Porque remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para o osso, para a junta, remédio para a visão, é um problema, gente. Quanto mais velho, né, mais caro. E não pode comer isso, não pode comer aquilo. É um problema. Remédio para tudo. E é quando você tem menos força para você trabalhar. Então, se você é uma pessoa apática, uma pessoa sem capacidade organizativa, você não tem organização, você não consegue sair do lugar, você consegue olhar se você está saindo do lugar? Emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, conjugal, na vida conjugal, se o relacionamento está piorando, se ele está melhorando. Consegue fazer essa medição? Por quê? Ou a pessoa vai para a prostração, para a apatia, fora da realidade. Você vê a pessoa descansada indo
para Nárnia, indo para lugar nenhum, você fala, meu Deus. Você fica aflita e a pessoa na maionese. Ferida. Ou ela pega o caminho do Jefté. O Jefté falou assim, vocês estão me expulsando. Roubaram a minha parte da herança. Olha, daquela ferida, grava isso, ele tirou uma força que ele montou com o exército. E ele não era só um bom guerreiro, ele também era doido, porque para enfrentar os amonistas, não bastava ser bom, tinha que ter um grau de loucura. Já viu essas pessoas que se arriscam, se aventuram, você fala assim, meu Deus, mas você fez isso, e ele trata como se não, que nada. Não, eu empresto meu carro para quem não tem habilitação, não dá nada não. Eu vendo o carro e eu não transfiro, não dá nada também não. Eu deixo financiamento no meu nome, dá nada não. Já viu? Aí você fala, fulano é corajoso, não, é doido. É doido. Essa força que está movendo ele, está vindo de uma ferida. Fala, peraí, fulano ganha 3 mil, ele deu 2.500 numa calça jeans, ele é doido. Não! Ele é ferido, ele é maluco. Ele não tem senso de prioridade. É essa energia que está movendo ele, está vindo da ferida dele. Fulano não tolera nada. Fulano pediu divórcio com um filho pequeno. Na terceira idade, você fala assim, não é doido, é maluco. Sabe o que, minha gente? Tem uma cantora famosa, né, filho de um cantor famoso que está com câncer. E essa menina, quando ela ficou doente, 3 artistas ficaram doentes. E eu falei assim, ela não vai sair dessa. Tá difícil ela sair dessa. E aí ela mal começou o tratamento quimioterápico, já teve sequela pulmonar, um monte de complicação. Então, peraí, se o tratamento está trazendo complicação e a doença não tratar morre, eu não desejei isso para ela, eu só vi. A postura dela, fala dela, entrevista dela, quando ela foi comunicar, eu fiz a leitura, né? É um dom que Deus me deu, pronto. E aí, eu estava vendo, casada, e aí está internada, e um amigo pediu demissão para ir cuidar dela, porque o marido, agora que ela está com câncer, pediu divórcio e já está sendo visto nos melhores barzinhos do Rio de Janeiro, nos mais sofisticados lá da Barra da Tijuca e da Zona Sul. Badalação. Não está discernindo a vida. O Jefté saiu de lá, mas com uma força, e ele encontrou um monte de marginal igual a ele, e falou assim, vem cá que eu vou treinar vocês, mas ele era o principal. E aí quando os amonitas começaram a atacar Israel, os mesmos anciãos, os mesmos irmãos que expulsaram ele de casa, falaram assim, vamos até lá, porque só tem um com capacidade para enfrentar os amonitas, e este um era o Jefté. Só que a força do Jefté não era uma força genuína, não era uma força pura, não era uma força de fé. Tinha fé, claro, tinha temor a Deus, claro, tinha ousadia diante da palavra de Deus, sim, mas tinha a força da ferida girando juntinho. E aí lá no verso 30, ele parte para o campo de batalha, você já leu o texto comigo, ele diz que só vai lutar a guerra se ele fosse o chefe, não só dos irmãos, mas de todo aquele clã, e todo mundo concorda e faz um voto diante de Deus. Então ele parte para o campo de batalha, mas quando ele chega lá, ele amarela. Por quê? Porque não era fé pura, porque não era o conhecimento de Deus puro.
porque não era uma disposição de serviço a Deus pura, porque não houve um chamado de Deus puro. O que estava movendo ele? A dor da rejeição, a dor que emanava de uma ferida que veio por causa da rejeição do pai, uma ferida que veio por causa da rejeição, da isenção do pai, da rejeição dos irmãos, a vergonha da mãe. A pessoa, aí ele faz um voto a Deus. A Deus. Olha o voto que ele fez a Deus, ó. Jefité fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Vamos lá. Holocausto, sacrifício de imolação. O animal que era oferecido em holocausto, ele era imolado, ele era decolado. Só que o Deus de Israel, ele nunca aceitou sacrifício humano. E quando ele fez o voto, ele fez um voto e disse: quando eu vier saindo da porta da minha casa, quem é que sai da porta da casa? Talvez você pode dizer, pastor, talvez ele pensou na sogra. Mas não. Poderia ser a esposa, poderia ser a única filha, como foi o que aconteceu. Ele faz a Deus um voto que não era costume, Deus não recebe esse tipo de voto. E o pior, Deus atende o voto, ó. Então Jefité foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Argoé até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. E quando Jefité chegou à sua casa, em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única, e ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um voto que eu não posso quebrar. Você está compreendendo o poder que emana das feridas? O poder que emana da orfandade? A maior dor é a dor da orfandade? Você está conseguindo compreender? Ele estava com Deus. Ele estava lutando as guerras de Deus. Na prática, o que ele estava fazendo? Fala comigo: matando a sua descendência. Quantos pais pedófilos dentro da igreja mexem com os próprios filhos, e os filhos se tornam adultos que não têm capacidade de ter filhos, nem de se casar, nem de conviver? O que ele sacrificou? A descendência dele. Quantos pais... Sabe por que eu odeio pornografia? Eu não, a Bíblia odeia, mas eu odeio mais ainda. Eu tenho um amigo pessoal, pastor, um homem de Deus muito sério. E um dia ele me chamou e ele disse assim: Cris, vem cá, queria que você me ajudasse com uma coisa. Você sabe que a gente que está no ministério, a gente é sozinho, eu falei: já sei o que é. Ele disse assim: eu tenho um problema, Cris. Eu tenho desejo por crianças. Graças a Deus, o meu temor nunca me permitiu tocar em criança nenhuma, mas o desejo está aqui. Quando uma criança chega e ela me dá um beijo no rosto, e ela me dá um abraço, na criança há toda uma pureza
dentro da minha cabeça há todo um desejo, há todo um sofrimento. E eu amo o Senhor, e eu não faço nada de errado, mas eu vivo nessa prisão. E eu falei assim, vamos fazer um filho de pastor. Pai também é pastor. Falei, vamos mapear? Vamos lá. Abuso? Não, não tinha. Tananã, tananã, tananã. Ah, Cris, teve uma vez. Meu pai sempre se trancava no escritório para orar. E no escritório tinha uma televisão. Na época era aquelas fitas cassetes. Como é que é o nome daquilo? VHS. Tinha um aparelho daquilo. E aí, eu, muito curioso, sempre passava, colocava o ouvido assim, ia dormir. Um dia eu passei, coloquei o ouvido, tinha uns sons esquisitos, e ele tinha deixado a porta entreaberta. E quando eu olhei, ele estava assistindo um filme pornográfico. E eu me escondi atrás da pilastra. E eu fiquei quietinho. E aí eu achei o ninho da égua. Toda vez que ele dizia que ia orar, eu já ia me posicionando, olhava se tinha fechado a porta toda ou não. E então eu desenvolvi o vício de assistir filme pornográfico. Mas quando eu cresci, eu fiz um concerto, pedi perdão, e já na adolescência eu nunca mais assisti esse tipo de filme. Aí eu fui explicar para ele, que é de uma igreja tradicional, o que são portas espirituais, que vocês sabem. Que porta espiritual é o acesso que você dá a demônios na tua vida. E eu falei para ele, provavelmente esta é a porta. E aí fiz um mapeamento com ele, fiz a quebra de maldição, ele fez a confissão. Eu falei, agora você vai lá confessar para o teu pai. O pai dela velho, pregava de vez em quando. E a pastora, mas meu pai pode morrer. Não morre não, vai lá. Sabe por quê? As pessoas querem fazer quebra de maldição como se faz uma reza. Aliás, às vezes quem reza tem mais autenticidade do que quem faz a quebra de maldição. Porque a quebra de maldição, ela tem que representar uma virada de chave, uma mudança de vida. E ele foi lá, conforme eu falei, e pediu perdão para o pai. Ele falou, pai, ó, eu ficava lá olhando o senhor, e eu via isso, e eu convivia esse tempo todo com isso aqui. Graças a Deus, eu nunca matei a alma de criança nenhuma. E orei com ele, e graças para a honra e glória do nome de Jesus, que é a palavra de Jesus que fez isso, ele nunca mais foi escravo desses desejos. Você entende? Não, mas espera aí. Você vem cá e escuta sobre o Jefté. A gente também poderia falar sobre o Mefibosete. A gente poderia falar sobre o Saul, que é um traumatizadão, que nunca se tratou diante da palavra. Mas, de verdade, você não se move em torno dessa palavra. Você não recebe a palavra como palavra. Porque não é da noite para o dia. A gente está falando de construção psíquica. Sabe que você é louca, alterada? Porque você é insegura. É louca, alterada, né? Desequilibrada, faz para chamar a atenção. Agora, pastora, então a culpa é do pai e da mãe? Não. Não. Pelo amor de Deus. Jesus Cristo, quem morreu na cruz não foi um cordeiro, não foi um profeta, foi o Filho de Deus. A partir do momento que você tem conhecimento dessa palavra, você pode fazer as pazes com o seu passado. Você pode fazer as pazes com os seus pecados. Você pode superar pecados que os seus pais não superaram. Esse é o ponto. Pastor, eu não tive pai. Tá bom, mas você entendeu. Libera ele, perdoa ele, pede o Espírito Santo para você conseguir amá-lo, estando ele vivo ou morto. E diz, eu quero ser guiado pela palavra. E vem lutar para isso. Sem querer
que precisa mudar. Porque senão a nova geração, ela vai ser pior do que a geração anterior. Paga para ver. Se você acha que era ruimzinho, seu filho vai ficar pessimão. Você não faz ideia. Então a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela é soberana. E o apóstolo Paulo diz que ele nos deu um espírito, e esse espírito ele clama Abba Pai. Não dá para você falar, não dá para nós. Qual é a sua expectativa com essa igreja? Você está aqui comendo, aí qualquer coisa você salta fora, vai procurar uma melhor, é isso? Não, se for, pode comer. Comer o pão de Deus é uma dádiva do céu, né? Não é uma crítica, pelo menos você está comendo. Mas a honra está em servir o pão. Você ser a igreja. E eu queria que você começasse a olhar para essa igreja, não só a partir de você, não. Porque se essa igreja não atravessar a sua geração, e nós temos uma geração nova aqui nessa igreja. Nós temos crianças que nasceram aqui nessa igreja e já estão adolescentes. As tias da salinha, Ziele chegou na igreja com 4 anos, Karina, acho que com isso também, né? 5, 6, Ziele com 4. Tia da salinha. Era criança da salinha. Entende? O pastor Alex era um adolescente dessa igreja. Mas espera aí. Que tipo de legado você está deixando para eles? Porque, presta atenção, há uma trombeta tocando. E ela está chamando homens e mulheres. Ela está chamando pai, mãe e filhos. Pastora, é que a minha mãe, eu me converti, mas a minha mãe ela tem uma vida toda errada. Não julgue a sua mãe. Entenda o descontrole que te move por causa da ferida que foi deixada. Reconheça a ferida, peça para Deus passar o bálsamo, peça para Deus ser Deus aonde teve esta falta, perdoe a sua mãe, interceda por ela, quem sabe um dia ela não se converte. Se você não ouvir essa trombeta, e ela está tocando em alta voz, e ela está dizendo: conserte, 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 conserte. O que te falta? Movimento? Sentimento de pertença? Nós temos uma igreja que não se sente parte de ninguém, não está nem aí para a vida de ninguém, nunca fez um jejum por ninguém, nem pela igreja. Eu estou nem aí. Mas, gente, espera aí. A questão porque há uma pergunta que o céu está fazendo desde a época do profeta Isaías: a quem enviarei? E sabe qual foi a resposta do Isaías? Envia-me a mim. Jesus Cristo, ele recupera uma fala de Isaías e ele traz para mim e para você, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar libertação, para dar vista ao céu, para abrir as portas das prisões, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas para isso, as suas prisões precisam ser abertas. Para isso, a sua doença tem que ser sarada. Para isso, tem que ter uma disposição em você, de diante da revelação e do entendimento da palavra dele, mudar tudo.
mudar tudo. Esse compromisso é seu com você e seu com Ele. E aí você vai ver a força da palavra dele operando em seu favor. Operando em seu favor. Se você é mulher, pastor, meu marido não é crente. Então, irmã, vão tratar a sua insegurança. Vão buscar amor. Deus vai ser com a senhora. A palavra diz que Ele é marido de viúvas. A senhora não precisa ser doida e desajustada, não. Pastora, a minha mulher, me converti, mas a minha mulher é uma Jezabel. E aí eu me posiciono, é mais difícil, né? Eu me posiciono, mas nada muda. Bom, se o senhor for para o seu lugar, muda sim, mas enfim. Né? Então, venha orar pela sua mulher. Venha construir um respeito próprio. Onde o senhor venha olhar para o senhor mesmo com respeito, você saber, não, Jesus me respeita. Deus me respeita. O céu me respeita, o diabo me obedece, então eu também vou me respeitar. E o meu passado e os meus erros, eles não servirão mais de base para eu me encolher e nem me isentar. Não é você agir como demônio. Você é errado, cobrar o certo. Isso é errado. Deus não vai com você. Não. Você vai na verdade, você vai na sinceridade. Quantos casais que não recomeçam nunca? Sabe por quê? Porque não tem sinceridade, não tem confissão. Me engana que eu gosto, faz de conta, vou levando, mas ninguém quer de fato colocar o dedo na ferida. Ela cobra dele a segurança que ela não tem, mas ela não diz para ele o desrespeito que ela produziu e atira em cima dele todos os dias. E aí quer que Deus age. Não vai agir. Mas se você se colocar diante da palavra, ele não desistiu de você. Ele não desistiu da sua família e ele não desistiu do seu filho. E essa trombeta é para que haja transformação. Para que haja uma casa, um lar que glorifique o nome do Senhor. Se coloque de pé. Eu queria que você levantasse sua mão direita do alto. Apresente para o Senhor a sua mão. Pede o Senhor para colocar unção na sua mão. Cadê a pastora Leite daí? Priscila veio também? Hoje nós vamos começar a primeira de 3 terças-feiras. E nós vamos te dar o pão que Jesus deu para os Judas. Vou pedir a pastora Leite para consagrar. Pode descobrir, Leite. Pede para Deus colocar a unção que estava na palavra de Jesus, quando ele deu aquele bocado para Judas. O que tiver de errado vai aparecer. Você vai saber. Eu queria que você apresentasse a sua vida para o Senhor. Você apresentar. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor cantar Deus do Impossível, você sabe? Deus do impossível. Eu queria que você apresentasse, mas com fé. Senhor, o que está errado comigo? O que está errado comigo? Porque eu sei que o Senhor tem um propósito comigo e com a minha casa. Você crê nisso? E eu queria que você apresentasse a tua casa, a tua família para Ele. Se você tem filhos, há uma palavra do céu para essa igreja.
apresentando para ele. Cadê a pastora Priscila? Vem cá. Levanta para o alto assim. Mas o que representa esse bocado molhado? Exatamente o que Jesus ofereceu para Judas, e é o que ele oferece para mim e para você. O bocado molhado, ele representava uma forma de carinho, consideração. É o que ele tem tido comigo e com você. Consideração. Graça. Reconhece diante dele, fala, Senhor, eu tenho recebido das tuas mãos santas tantas coisas. Tantas coisas, Senhor. Eu não mereço. O Senhor não tem me dado o que eu mereço. Ó Senhor, pessoas jejuaram por esse culto. Sabia disso? Mais de 7. Jejuaram. Chegou lá no céu. Amém. O clamor, o jejum. É forte demais isso. Eu queria que você agradecesse por não ter desistido. Talvez até você já desistiu de si e não sabe. Ou desistiu em alguma época. Ou desistiu de coisas que Ele te deu. Mas Ele não. Ele não. Ele está segurando. Ele está trabalhando em você. Ele vai ampliar. Eu vou pedir a pastora Priscila para fazer essa oração. Tudo aquilo que está oculto para você. Mas eu queria que você desse carta branca para o Espírito Santo. Que às vezes ele nos mostra as coisas, para mim não. E a gente não aceita, a gente não quer ver, a gente fala não é. Apresenta o teu coração. A pastora Priscila vai pedir e vai consagrar o pão. Mas você vai falar assim, Senhor, eu preciso ver. Abre os meus olhos. Eu não vou me esquecer de ti. Ó, quando começar a pipocar, não vai achar que Deus esqueceu não, Ele só está mostrando, tá? Pelo amor de Deus. Essa campanha é séria, nós já fizemos ela outras vezes aqui, e vê mesmo. Senhor meu Deus, nós confiamos, ó Pai, na força do seu poder, na força, meu Deus, que há no sangue do Senhor Jesus. E nós queremos, ó Deus, consagrar, meu Pai, este pão ao Senhor nesse momento. Nós queremos consagrar, meu Deus, todo o nosso ser a Ti. E nós queremos declarar, meu Pai, que nós estamos na Tua dependência. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos de Ti para ver, meu Pai, a nossa realidade. Que o Senhor venha nos mostrar. E que o Senhor, meu Deus, venha nos fortalecer. O Senhor vai mostrar. E nós cremos também que quando o Senhor mostra, o Senhor também está nos fortalecendo, está nos fazendo mais forte para passar, meu Deus, por cima de toda e qualquer adversidade. Para passar por cima de todo gigante, de toda montanha, de toda dificuldade. Nós cremos, ó Pai, neste poder. Então, meu Deus, que quando nós participarmos desse momento, essa força, meu Pai, venha sobre as nossas vidas. Fortalece, meu Pai, o nosso corpo. Fortalece, meu Deus, a nossa mente. Fortalece, meu Deus, o nosso espírito. Fortalece, meu Pai, a nossa comunhão contigo. Nós precisamos estar firmes, meu Deus, com o Senhor nesta campanha. Porque nós sabemos que coisas grandes o Senhor vai fazer. Nós sabemos, meu Pai, que no lugar onde estamos nós não vamos ficar mais. Meu Deus, o que tiver que ser consertado, o Senhor vai nos dar direção para consertar. Em nome do Senhor Jesus. Levanta mais alto assim, ó. Mais alto. Ele vai te mostrar. Ele vai trazer sobre você um espírito de revelação. Ele vai te envolver. Você vai ver o invisível. Você vai ver o que está
passarinheiro. Presta atenção, você vai ver. Toda armadilha, toda arma forjada, levantada contra você, contra a tua casa, contra as bênçãos de Deus para a tua vida. Presta atenção, você vai condenar. Arma forjada, você vai condenar. Porque ele não desistiu. Você vai comer este pão, mas você vai entender. Ele não desistiu. Todo mundo pode ter desistido. Ele não desistiu. E você vai comer para saber o que ele quer, para ver o que ele viu. Ele disse assim: um de vocês há de me trair. Aí o João falou assim: Pedro, pergunta quem é. Não, Pedro disse: João, pergunta quem é. João disse: mestre, quem é? Pergunta para Jesus: o que eu tenho que ver? Pergunta. Fala: Senhor, o que eu tenho que ver? Onde eu estou errando? Eu estou desistindo fácil. Estou sendo guiado por orgulho, vaidade, inseguranças. Senhor, pessoas invejosas entram dentro da minha casa. Eu deixo dentro da minha casa objetos malditos. Eu sou movida por uma decisão de querer agradar e mimar. E a destruição está entrando. Mas não é porque ele quer a destruição, ele quer restauração e renovo. E assim como ele disse para o João, eu vou repetir para você: aquele a quem eu der um pedaço, um bocado molhado, comamos todos. Se une a ele agora. Se une a ele. Eu vou pedir para o ministério, eu vou cantar bem baixinho. Já começar pelaquela parte: eu sei que não estou só. E você vai dizer para ele: eu sei que não estou só. Declara isso para ele agora. E o que dizes sobre minha morte se frustrar. Através de uma hélice, sei lá o que é isso, um ventilador. Todo pensamento ligando o seu corpo, a tua vida, através de demônios, para você infartar, morrer. Morte por sufocamento. Meu Deus, morte por sufocamento. Toda praga mandada contra a igreja do Senhor Jesus. Toda praga mandada para fazer a pessoa morrer antes da hora. A feitiçaria para a pessoa morrer antes da hora. Meu Deus, a tua igreja te serve. A tua igreja te adora na tua presença. A tua igreja
O Ministério de Louvor vai cantar baixinho e você vai agradecer. Momentos finais na presença dele. Mas eu queria que você o adorasse. Eu queria que você agradecesse.